Louvado seja o Senhor. Neemias, capítulo de número 6 e versículo de número 1. Eu já vou fazer a leitura do texto, mas hoje eu gostaria de falar aqui com vocês um pouquinho a respeito de ladrões de energia. Esse é até o título da mensagem de hoje, tá? É claro que eu vou aproveitar um pouquinho a data, hoje para nós é o último domingo de 2024, eu vou aproveitar um pouquinho a data para falar muito assim, olha, ano que vem, tá bom? Mas claro que isso é para qualquer, para todos os momentos da nossa vida, daqui para frente, tá? Eu vou falar assim por ocasião aí da data que nós estamos, mas eu espero que você me entenda a minha expressão. Porque a gente precisa tomar um cuidado muito grande para certas coisas não entrarem e estarem ali roubando, drenando a nossa energia. E aí, quando a gente precisa da nossa energia, entenda a energia como a nossa disposição, como a nossa força, como a nossa capacidade, amém? Como o nosso vigor. Quando a gente precisa dela para aquilo que realmente importa, muitas vezes nos sentimos cansados, fadigados, sem energia para aquilo que realmente interessa. E nós precisamos entender que essa é uma estratégia que o diabo ele usa bastante, como nós vamos ver até aqui na palavra de Deus. E precisamos então estar muito atentos com relação a isso. Amém? A minha intenção aqui hoje, claro, não é esgotar o assunto, não é trazer uma lista exaustiva de tudo aquilo que rouba a nossa energia, até porque eu acho que isso seria impossível. Amém? Mas eu quero trazer alguns exemplos bíblicos para lhe mostrar como essa é uma estratégia que o diabo usa. E que se nós não nos atentarmos para isso, muitas vezes a nossa energia vai sendo roubada e quantas vezes nos sentimos cansados, fadigados para aquilo que realmente importa. Então, Neemias, capítulo 6 e versículo 1, a Bíblia diz assim, ó: sucedeu mais que ouvindo Zambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Zambalate e Gesem enviaram a dizer: vem, congreguemo-nos juntamente nas aldeias, quer dizer, vamos fazer uma festa, vamos fazer um banquete, vamos se reunir, né? Vamos ali fazer uma festa, né? No Vale de Ono. Olha só o que a Bíblia diz: porém, intentavam fazer-me mal. Amém? Olha só, a Bíblia fala aqui a respeito de Neemias. Quando a gente fala de Neemias, a gente já logo remete, então, à reconstrução de Jerusalém, a reconstruir os muros de Jerusalém, a reconstrução do templo de Jerusalém. Vamos lembrar que Neemias, ele estava muito bem no cativeiro, porque eles haviam sido deportados da sua terra, só que o Neemias tinha feito a vida lá. Vamos lembrar que ele servia diretamente ao rei. Era um dos homens de confiança do rei. Tanto é que o rei, ao ver ele entristecido, perguntou: o que está acontecendo? Eu nunca te vi assim. E aí que ele vai contar: é que eu fiquei sabendo que a minha cidade, Jerusalém, está destruída, está em ruínas. E o rei vai perguntar para ele: tá, e o que você me pede com relação a isso? Ele diz: espera lá que eu vou orar e eu te respondo. E ele recebe da parte de Deus uma missão, um propósito de vida. A gente tem falado tanto disso aqui, amém? Né? Do nosso propósito de vida. E qual era o propósito
da vida de Neemias. Por isso que eu dizia, né, quando a gente fala de Neemias, não tem como, a gente já lembra dos muros, da reconstrução, né, não tem como desassociar uma coisa da outra, porque essa era a missão de vida dele, e ele entendeu isso. Ele vai lá e pede para o rei, olha, eu gostaria que o senhor me liberasse, porque eu vou voltar para Jerusalém, para reedificar Jerusalém. Perceba que ele deixa seu posto, seu cargo, a autoridade que ele tinha ali, ele larga tudo para ir para a sua terra que estava desolada, com inimigos, como a Bíblia diz, por todos os lados, fazendo de tudo para que aquela obra não fosse para frente, não fosse concluída, e ele tem que enfrentar inúmeros desafios. O livro de Neemias vai narrando toda essa história, inúmeros desafios para reconstruir, então, Jerusalém. Amém? Essa é a missão de vida dele. Só que a Bíblia diz que quando ele está ali edificando, tapando as brechas, então os inimigos reunidos, eles dizem, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um convite para o Neemias, porque pensa numa coisa que irrita o inimigo, é quando a gente decide tapar as brechas. Amém? Eu acho que no linguajar dos crentes você entende bem o que eu estou falando com isso. Amém? Quando a gente decide fechar as brechas, fechar aquelas rachaduras no muro, por onde o inimigo tinha acesso, por onde o inimigo conseguia entrar o que quisesse, quando a gente começa a fechar então essas portas, o inimigo começa a ficar preocupado. E é o que aconteceu aqui. Eles dizem, vamos fazer alguma coisa. Olha só, eles fizeram o seguinte, fizeram um convite. Não, olha, eu acho que a conversa foi mais ou menos assim. Eu acho que a gente começou com o pé esquerdo. Sabe aquela história? Vamos tentar de novo. Eu não quero o teu mal. Eu quero o teu bem. Vamos fazer o seguinte. Não, vem aqui. Vamos fazer uma festa. Vamos fazer um banquete aqui. Vamos acertar as coisas entre a gente. Só que a Bíblia diz que Neemias sabia que a intenção deles era causar o mal. Então veja só, o inimigo quer que a obra pare. Uma das estratégias, já vamos ver outra, mas uma das estratégias dele é, não, vem cá, vamos fazer uma festa, vamos fazer um banquete e tal, deixa isso aí por enquanto, olha, tem coisa melhor aqui do que você ficar reconstruindo aí esse muro, tendo esse trabalho todo e tal. Essa era justamente uma das estratégias, mas a gente vai ver que não era a única. Deixa marcado aqui Neemias 6, a gente já volta para aí rapidinho, volta aí umas 2, 3 páginas para trás, Neemias capítulo 4, versículo de número 8, olha só o que a Bíblia diz. É os mesmos inimigos, tá, gente? Não é outros, são os mesmos inimigos, Ambalate, Gesem e os demais. Aí a Bíblia diz assim, Neemias 4:8, e ligaram-se entre si todos, quer dizer, fizeram ali uma aliança entre eles, um acordão entre eles, para quê? Para virem atacar Jerusalém. Agora presta atenção, o que diz aí, e para os desviarem do seu intento. Perceba que aquele ataque do inimigo não era para matar, não era para destruir, não. A intenção daquele ataque era o seguinte, vamos atacá-los, e o objetivo desse ataque é desviá-los do seu intento. Qual era o intento de Neemias e dos israelitas? Reconstruir Jerusalém. Então nós vamos entender que muitas vezes o diabo ele vai nos atacar e o objetivo dele não é nos causar um mal, claro, o diabo veio para matar, roubar e destruir, a gente sabe disso. Mas certos ataques dele não é nem com essa intenção, certos ataques dele é simplesmente para nos desviar daquilo que Deus nos chamou para fazer. Nos desviar da nossa missão. Amém? Então você perceba que ora o inimigo usa uma estratégia, ora outra. O diabo não é diferente, ele faz exatamente isso.
Então nós vamos entender, como eu disse, eu vou aproveitar a data para dar esse exemplo, precisamos entender que em 2025, meu irmão, a gente vai enfrentar muita luta, e não esqueça disso, que a única intenção daquela luta é nos fazer a gente perder o foco, nos desviar do nosso intento, ficar preocupado com outra coisa e deixar de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. E aí vamos ser sinceros, quantas vezes, sem perceber a estratégia do inimigo, a gente se deixa enganar com essas coisas? Você está ali, você colocou um propósito no coração, você entende que aquilo ali é que Deus quer que você faça, e está fazendo, daqui a pouco se levanta uma luta com um familiar, um problema financeiro, um problema no trabalho, aí você desvia toda a sua atenção, toda a sua energia, toda a sua capacidade, todo o seu tempo, aquilo ali, não é verdade? E aí aquilo que realmente importa vai ficando de lado. Era tudo que o inimigo queria. Queria que eles ficassem tão preocupados com um novo ataque que poderia surgir, que eles não construíssem, ou reconstruíssem as muralhas. E aí a Bíblia vai dizer, não é o caso, a gente não precisa continuar lendo, mas a Bíblia vai dizer que Neemias coloca sentinelas, vigias ali, e ele dá uma ordem para os trabalhadores. Ó, com uma mão vocês vão segurar a espada, e com a outra mão a colher de pedreiro. Colher de pedreiro é acréscimo meu aqui, tá? Né? Mas, em outras palavras, vocês vão estar com a espada numa mão e com a outra mão vocês não vão parar a obra. Vão continuar fazendo, porque esse ataque só tem um objetivo, nos distrair. E o diabo usa muitos ataques para nos distrair. Só que, às vezes, ele usa muitas festas para nos distrair. Para ele não importa se é para um lado ou para o outro. O que importa é eu parar de fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Você está entendendo em nome de Jesus? E é isso que nós precisamos entender. Vamos voltar lá para Neemias 6, onde a gente estava? Que eu pedi para você deixar marcado. Também está bem do ladinho aí, né? Olha só, Neemias 6. Versículo 3 agora, a gente parou no 2, o 3 assim, ó, aqui é a resposta que Neemias dá. Presta atenção nessa resposta, que é a resposta que eu e você precisamos dar. Tanto quanto vem uma oferta para um banquete, para algo bom. Não vamos nos esquecer que quando Jesus foi tentado lá no deserto, qual que foi as propostas? Oh, você está com fome, olha aí a pedra, transforma ela em pão, você vai matar a sua fome. Não parecia uma coisa boa? Não era oferta de um banquete? Rapaz, nesse deserto que não falta é pedra. Ó, transforma isso aqui tudo em pão, já imaginou a abundância que você vai ter aí? Ó. Qual que era a proposta? Ué, mas você não é filho de Deus? Você não crê na palavra? Ó, você está aqui no pináculo do templo, você se jogar aqui, a Bíblia diz que Deus vai dar ordem aos anjos para te segurar. Qual que era a proposta? Olha, você está vendo a glória dos reinos aqui, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorar. Não parecia uma proposta de amigo? Ó, você tem que fazer só uma coisinha pequenininha por mim, você só tem que me adorar, e eu vou fazer muita coisa por você, eu vou dar tudo isso aqui para você. Você está entendendo? E nós precisamos, então, entender que o diabo muitas vezes vai usar esse tipo de estratégia. Olha só, outra ocasião, está lá o Pedro, eu sempre cito o Pedro, sempre acaba sobrando para o Pedro, né? O Pedro dizendo para Jesus lá, Senhor, de maneira nenhuma te acontecerá isso. E Jesus vai responder, para trás de mim, Satanás. Mas não parecia uma coisa boa? Não parecia uma proposta, ó, tem banquete, não, você não precisa passar por isso. E Jesus vai dizer, não, isso é conversa de Satanás. Isso aí está tentando fazer-me mal. Amém. Então a gente precisa entender que ora vem ataques para nos distrair, ora vem ofertas, meu irmão, que parecem ser tão boas, mas que a única intenção é nos afastar daquilo que Deus tem para nós. E seja uma coisa, seja outra, a resposta tem que ser essa aqui, ó.
Neemias 6:3. E enviou-lhes mensageiros a dizer, olha só, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Olha só o que ele vai dizer. Não consegui passar outra parte do versículo aí, deu uma travada aqui, mas é isso que diz. Ele vai fazer essa pergunta: por que razão que eu faria isso? Não tem lógica, não tem bom senso nisso. Por que que eu ia largar essa grande obra que eu estou fazendo, que Deus confiou na minha mão, para ir até vocês, para me banquetear com vocês? Não, eu não posso. Eu estou fazendo uma importante obra. É isso que nós temos que ter no coração. Até mesmo quando vem certos ataques, a resposta é a mesma. Por que eu pararia essa obra? Não, eu não posso. Foi para isso que Deus me chamou, é isso que eu estou fazendo, Deus me confiou essa grande obra, e eu não vou parar essa grande obra para me preocupar com ataque. Meu irmão, a gente precisa entender que tem certos ataques que não vale nem o nosso tempo. Verdade, não é? Não vale nem o nosso esforço. Porque se a gente for parar, meu irmão, para tentar responder certos ataques, ou tentar se defender de certos ataques, meu irmão, a gente vai gastar nossa energia, a gente vai gastar nosso tempo, a gente vai gastar nossa capacidade, para coisa, meu irmão, que não tem sentido algum. Verdade, não é? Já viu quanto tempo, quanta energia a gente gasta, muitas vezes, com essas coisas, com certos ataques, meu irmão, mas que são, tão fracos, tão pequenos, que a gente deveria dizer, eu tenho coisa mais importante para fazer. Amém? Você dá licença que eu tenho uma grande obra, Deus me confiou algo aqui para fazer, eu não posso perder tempo com isso aí, não. Eu não posso perder tempo com picuinha. Amém? Deixa eu fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Deixa eu pedir para você abrir a Bíblia agora, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 10 e no versículo de número 38. Lucas, capítulo de número 10 e versículo de número 38. Abra aí, por favor. Não estou conseguindo colocar aí no monitor, mas vai me acompanhando aí. Lucas, capítulo de número 10 e versículo 38. Aqui a Bíblia conta uma história muito conhecida de duas irmãs. Tem muitas lições aqui para a gente extrair. Mas hoje eu vou me atentar a dois ensinamentos que Jesus traz aqui. Acharam aí? Lucas capítulo 10, versículo 38 diz assim: e aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Quem recebeu Jesus? A Marta que recebeu, a Marta que levou. Olha só. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. A gente geralmente pensa na Maria sentada e na Marta correndo, mas você precisa perceba que a Marta estava ali sentada, porque a Bíblia vai dizer assim, que a Maria sentou-se também. Então, num primeiro momento, a Marta estava lá sentadinha aos pés de Jesus ouvindo. E a Maria também foi lá e sentou do lado dela. E tá as duas ouvindo Jesus. Só que aí é que começa a Marta, como nós já vamos ver, a ficar preocupada, a correr para um lado, a correr para o outro, que me leva a crer que ela, vocês sabem que a minha imaginação
Né? E como é que eu imagino o texto? Ela está lá sentada e certo, vem um servo, vem alguém que está ali ajudando e tal. E ela diz assim, põe água para ferver, para fazer um café. Põe lá. Amém, Jesus, é verdade. Ó, usa aquele coador novo, tá? Não velho não, o novo. Amém, Jesus, Não, ó, faz aquele bolinho de chuva. Vai lá que daqui a pouco o mestre acaba aqui o culto, vai tomar café. Né? Você está entendendo? Então, não, mas faz daquele jeito. Não, peraí que eu já vou lá. Amém, Jesus, é verdade. Jesus, o senhor me dá licença um minutinho que eu tenho que ir ali? Você está entendendo? E aí ela vai para lá, e corre para cá. Não, que é desse jeito que tem que fazer. Não, Jesus está na minha casa, eu tenho que oferecer o melhor para ele. E corre, faz uma coisa, faz outra, faz uma coisa, faz outra. Aí a Bíblia vai dizer assim, ó, continua, 40. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Meu irmão, a Marta, ela estava tão convicta, ela tinha, sabe, plena convicção que ela estava certa e que a Maria estava errada. Porque para você ir lá dar bronca em Jesus, o camarada tem que ter plena certeza que está certo. Não é verdade? Porque, claro, ela quer atacar quem? Ela quer atacar a Maria. O que me leva a crer que eu fico imaginando quantas vezes a Marta não passou ali e não fez sinal para Maria, vem ajudar, está correndo aqui. E talvez a Marta assim, ó, só um pouquinho, está numa parte da mensagem aqui, ó, tá fantástico o negócio, eu já vou, aguenta a mão aí. E a Marta passava para lá, fazia sinal e tal. E a Maria, né? E tá, eu já vou, o negócio tá bom aqui. Daqui a pouco eu vou. E aí eu acho que chega uma hora que a Maria simplesmente passa a ignorar a Marta. Sabe assim, essas coisas não acontecem, né? Principalmente aqui na igreja, diga amém. Né? Mas, sabe quando senta assim, aquele irmão chato do teu lado, ou aquela irmã chata do teu lado, e aí você está assim assistindo o culto, né? Prestando atenção, daqui a pouco a pessoa... E aí você não quer ser indelicado, você diz... Presta atenção. Aí daqui a pouco o irmão... Aí você... Depois a gente conversa. Acabou o culto. Aí chega uma hora que começa a te irritar e você assim, ó. Você ignora, né? Graças a Deus isso nunca aconteceu com você. Você não sabe o que é isso, né? Aqui na igreja não acontece essas coisas, né? Daqui de cima eu não vejo nada dessas coisas. Mas você pode imaginar como ser, né? Eu fico imaginando mais ou menos assim. Chega uma hora que a Maria diz, não vou nem dar atenção, o que eu quero prestar atenção no que Jesus está falando. E aí a Marta fica doida. Ela diz, é? Então ela vai ver só. Só que ela não percebe que ela vai dar bronca em Jesus, não é isso? Que ela vai dizer assim, mestre, o senhor não está vendo não o que está acontecendo aqui? O senhor não se importa que a minha irmã me deixe servir sozinha? Essa preguiçosa aí? Não é mais ou menos isso? O senhor não vai dizer nada? O senhor não vai falar nada? O senhor não se incomoda com essa situação? O senhor não vai repreender ela? O senhor não vai corrigir ela? O senhor não está vendo que tudo sobra para mim nessa casa? Que tudo é eu? E também essas coisas, graças a Deus, não acontecem em casa. Só lá na casa da Marta e da Maria, né? Em outros lugares não tem esse tipo de situação, esse tipo de reclamação. E aí, meu irmão, é interessante a resposta, então, que Jesus vai dar, que está aqui no 41. Olha só. Respondendo Jesus, disse,
Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém, igreja? Meu irmão, perceba que a Bíblia diz que a Marta, ela andava distraída com muitos serviços. Nós precisamos entender que outro ladrão de energia é justamente esse, são as distrações, os muitos afazeres. Você já notou, meu irmão, que quanto mais os dias passam, a nossa vida está cada dia mais corrida? Sim ou não? E cada dia tem mais coisas para a gente fazer? Cada dia tem mais coisa para a gente resolver? Meu irmão, e a gente precisa entender que o diabo usa isso como uma distração para roubar a nossa energia, para nos distrair daquilo que realmente importa. E aí a gente fica preocupado com coisas que não têm importância, que não têm relevância, que não vão nos levar a lugar algum. Precisamos tomar um cuidado com isso. A Bíblia vai dizer para nós, marca aí, marca Lucas de novo, tá? Vamos para Marcos capítulo 4 e versículo 18. Evangelho de Marcos, capítulo 4 e versículo de número 18. E a gente já volta para cá. Aqui, Jesus ele contou a parábola do semeador. Quando ele termina a parábola do semeador, então vamos perguntar para ele o que significava. E ele vai explicar a parábola do semeador. Aqui é a explicação já de Jesus a respeito da parábola. E em especial aquela semente que caiu entre os espinhos. Versículo 18. Marcos 4, 18. Acharam aí? Diz assim, ó. E os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem as palavras, mas os cuidados deste mundo, a NAA vai dizer assim, as distrações deste mundo, e os enganos das riquezas, e as ambições de outras coisas, entrando, o que fazem? Sufocam a palavra e fica infrutífera. Porque naquele coração tem a palavra, mas tem tanta coisa ali concorrendo com a palavra, tantas distrações, que ela fica infrutífera. A Marta ouviu a palavra de Jesus? Ouviu, mas estava tão preocupada com outras coisas, corria para um lado e corria, que aquilo ali que Jesus falou era uma informação das muitas que ela estava recebendo de todos os lados. Entende o que eu estou falando? Meu irmão, e quantas vezes também não acontece comigo, com você? E nós precisamos tomar cuidado, porque isso é um ladrão de energia, são as distrações. E aí, sabe, aparece um monte de coisa para fazer. E aqui Jesus nos ensina algo fantástico. Podemos voltar já para lá, para Lucas 10, 41. Vamos ler de novo? Olha só. E respondendo Jesus disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Jesus nos ensina aqui a termos prioridades, amém? A sabermos o que é necessário na nossa vida e o que não é necessário, a diferenciarmos o que é o principal e o que são as coisas acessórias. E eu tenho falado muito aqui, principalmente nesses dias que a gente tem tratado tanto sobre o propósito de Deus na nossa vida, que quando a gente chegar lá diante do Senhor, no nosso julgamento final, e todos vamos comparecer diante do Senhor para prestar conta o que a gente fez da nossa vida,
Eu acredito que o que Deus vai perguntar para nós Deus não vai perguntar qual que era o teu saldo bancário, quantos diplomas você tinha pendurado na tua parede. Deus não vai perguntar quantos seguidores você tinha no Instagram, quantos carros você tinha, quantas casas você tinha, qual era a marca da roupa que você usava. Meu irmão, eu tenho certeza que Deus não vai perguntar nada disso para a gente, até porque, meu irmão, naquele momento isso vai ser algo tão fútil, tão sem valor, amém? Que a gente mesmo não vai estar preocupado com nenhuma dessas coisas. Mas Deus vai perguntar para nós: você cumpriu a missão que eu te dei? Eu te criei para um propósito. Você fez isso? Amém. É isso que a gente vai dar conta diante de Deus. Então a gente precisa saber o que é necessário e o que não é. Todas essas coisas têm alguma relevância? Claro que tem, não vou dizer que não. Mas tudo isso são coisas acessórias, não é o principal. O principal é a gente cumprir a vontade de Deus, cumprir o propósito de Deus. Se a gente conseguir cumprir o propósito de Deus e alcançar todas essas coisas ainda, oh, glória a Deus! Como diz a turma aí, top das galáxias. Amém? Né? Melhor, porque você fez o principal e ainda de quebra conseguiu realizar muitas outras coisas. Maravilha! Mas, meu irmão, a gente tem que entender o que é o principal. Agora, se a gente fizer o principal, se a gente fizer o que Jesus chama, ela fez, uma só é necessária, se a gente fizer aquela que é necessária e não conseguir fazer as demais, não tem problema nenhum. Não é verdade? Não tem problema nenhum, porque aquilo que era necessário, a gente fez. Se a gente conseguir fazer mais, melhor. Se não conseguir, mas você fez o que é necessário, fez, beleza, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Amém? É isso que importa. E a gente precisa, então, estabelecer prioridades na nossa vida. A Bíblia vai dizer, vou dar alguns exemplos. A Bíblia vai dizer para nós: buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Olha só, nós temos uma promessa de Jesus que, se a gente se preocupar com o que é necessário, com o principal, as acessórias também virão. Ele mesmo vai acrescentar essas coisas na nossa vida. Mas se a gente se distrair com aquelas que são acessórias e não fizer a principal, a gente vai acabar sem uma e sem outra. Amém? Então, precisamos estabelecer, sabe, uma lista, vamos assim dizer, de prioridades. O que é prioridade na nossa vida? Que às vezes a pessoa está gastando muita energia em coisas que não são necessárias. Meu irmão, olha só, um exemplo: entretenimento. Entretenimento, ele é bom, ele é saudável. O ser humano precisa de entretenimento. Eu acho muito saudável a pessoa ter um hobby, alguma coisa que ela gosta de fazer. Isso é importante, isso é saudável emocionalmente. Sabe aquele momento que você se desliga de tudo e diz: eu quero fazer isso aqui porque eu gosto de fazer isso aqui. Amém? A gente precisa ter um momento assim, sabe, para dar risada, para se distrair, para largar todas as preocupações. Isso é importante, isso é saudável. Mas a gente precisa entender que isso é uma parcela muito pequena da nossa vida. Mas o diabo tem trabalhado muito para que o entretenimento seja onde a gente gasta mais tempo. Para se distrair com tanto entretenimento que tem. E aí a gente gasta tanto tempo com coisas fúteis, com coisas completamente desnecessárias. E aí a gente não tem tempo, não tem energia, não tem capacidade para aquilo que realmente é necessário. Jesus ensinou isso para nós. Outra coisa que Jesus ensina para nós, ele diz: a Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Meu irmão, nessa questão da gente fazer o que é prioridade, a
a gente precisa entender que sempre a prioridade vai ser aquilo que ninguém pode tirar de nós, que ninguém pode nos roubar. E aí a gente tem alguns exemplos bíblicos. Jesus disse: ajuntai tesouros nos céus, aonde a traça, o ladrão, a ferrugem, nada disso consegue ter acesso. Ele diz: não ajunte tesouro aqui, porque a traça, a ferrugem, o ladrão, tudo isso consegue tirar de você. Mas o que está armazenado no céu, ninguém pode tirar de você. Amém. A Bíblia diz lá no livro de Apocalipse que a única coisa que nós levamos desta vida não são os bens, mas são as nossas obras. Porque as suas obras os acompanham, diz a Bíblia. Então, meu irmão, nós não vamos levar nada dessa terra. Tudo aquilo que a gente produziu, e a gente tem que produzir, amém? Vamos nos lembrar que a primeira coisa que Deus deu ao homem, lá no Jardim do Éden, foi trabalho. Já parou para pensar nisso? Foi a primeira coisa que Deus deu ao homem. A Bíblia diz: quem não trabalha, não coma. Pega pesado. Amém? Mas todos precisamos trabalhar, precisamos produzir, mas precisamos lembrar que tudo aquilo que a gente produz, a gente não vai levar com a gente. E alguém pode nos tirar essas coisas. Mas as nossas boas obras, isso ninguém consegue nos tirar. Amém. Meu irmão, às vezes a gente investe em ter, mas tudo aquilo que a gente tem, alguém pode tirar de nós. Mas quando a gente investe em quem nós somos, em ser, isso ninguém pode tirar. A tua capacidade ninguém pode tirar de você. Pode tirar os teus bens, pode tirar a roupa que você está vestindo, mas não consegue tirar quem você é. Não consegue tirar o conhecimento que você tem. Não consegue roubar as habilidades que você desenvolveu e assim por diante. Verdade ou não é? Não consegue roubar teu caráter. Isso ninguém consegue roubar. Então Jesus está dizendo, ela escolheu a parte que ninguém vai conseguir tirar dela. Essa é a boa parte que Jesus chama. Eu acho que isso é que também precisa estar ali na nossa lista, então, de prioridades. Meu irmão, que a gente possa olhar para a nossa vida e tomar cuidado com as distrações. E tomar cuidado com esses ladrões de energia. Porque essas coisas, sabe, muitas vezes nos roubam. Eu vou dar mais 2 exemplos que eu vou só citar, não vou abrir a Bíblia, que eu não quero me estender mais do que eu já me estendi, bem rápidos aqui. Só vou citar 2 outros ladrões de energia. Como eu disse, eu não quero esgotar o assunto, mas só lhe chamar a atenção para o fato. Primeiro, um outro ladrão de energia é você lutar guerras que não são suas. Em 1 Samuel capítulo 30, a Bíblia narra quando Ziglag é saqueada, cidade de Davi e dos seus homens. Eu cito muitos, 1 Samuel 30. Eu acho essa história fantástica. Davi e os seus homens chegam em Ziglag, ela havia sido saqueada, as suas famílias haviam sido levadas, os seus bens haviam sido levados e a cidade foi colocada a fogo. Só encontraram cinzas, destruição. Recebem, para resumir uma história que é longa, recebem uma palavra da parte de Deus: persiga os inimigos, que vocês vão alcançá-los e vão tomar tudo de volta. Eles partem numa empreitada para recuperar tudo aquilo que era deles, inclusive as suas famílias. E a Bíblia diz que enquanto estão indo eram 600 homens, mas 200 ficaram para trás. A Bíblia vai dizer assim, de cansados que estavam. Não tinham forças, não tinham energia mais para em frente. Ficaram para trás. Aqueles 400 homens só foram e recuperaram tudo. Só que, olha só, você sabe por que eles não tinham energia? Mas, sabe por que a cidade foi saqueada? E, em segundo momento, por que eles não tinham energia para perseguir, para recuperar? Porque eles estavam lutando uma batalha que não era deles. Eles estavam ausentes da sua cidade, porque eles levaram, Davi levou o seu exército para
lutar uma batalha que não lhe dizia respeito. Davi e seus homens iam lutar do lado dos filisteus contra Saul. Uma batalha que não era dele. Tanto não era dele que os próprios filisteus falaram para ele: nós não queremos você aqui, essa batalha não é tua, essa batalha não diz respeito a você, porque a Bíblia diz que eles ficaram com medo de, no meio da batalha, de alguma maneira, Davi fazer as pazes com Saul e os dois atacá-los. Eles disseram: pode ir para casa. Aí Davi pega toda a sua tropa e está voltando para casa de uma batalha que não era dele. Quando chega em casa, agora ele vai ter que enfrentar uma batalha que de fato é dele, para recuperar a sua família, os seus bens. E agora o que eles estão? Cansados. Quantas vezes, meu irmão, a gente gasta tanta força lutando batalhas que não são nossas? Você já viu, você já tentou educar o filho dos outros? Deixa esse moleque uma semana em casa. Rapaz. Quem nunca fez isso? Meu irmão, a gente não dá conta nem de educar os nossos. Nem os nossos a gente não está dando conta de educar. E quer ficar educando o filho dos outros. Sim ou não? Você já viu quanta energia a gente gasta resolvendo o problema dos outros? Não, se fosse eu, sabe o que eu faria? Não, eu faria assim, eu faria desse jeito. Não, se ele fizesse assim, olha, já estava... Você vê como é fácil resolver o problema dos outros? Mas você já vê que a gente não consegue resolver os nossos? Mas a gente fica gastando tempo, a nossa capacidade, energia para querer resolver o problema dos outros e não está resolvendo nem os nossos, não estamos resolvendo. Porque daí na hora da nossa batalha já estamos cansados demais. Quer ver um outro ladrão de energia, meu irmão? É ficar procurando culpado. Alguma coisa dá errado e tal, aí a gente já olha, já fica preocupado, a culpa foi de quê? Sabe, em vez de a gente gastar energia para resolver o problema, a gente fica gastando energia para achar o culpado. Não é assim? A Bíblia fala de um homem lá no tanque de Betesda, João 5, Jesus chega lá e a Bíblia diz, e Jesus vê aquele homem que está há 38 anos paralítico, sofrendo. Do lado daquele tanque, aguardando o movimento das águas. Jesus faz uma pergunta muito simples para ele. É uma pergunta de Jesus: você quer ficar curado? Olha que pergunta simples. A resposta não deveria ser tão simples quanto a pergunta? Mas aquele homem vai dizer assim: Senhor, não tem ninguém que me ajuda. Não tem homem nenhum que me ajuda. A resposta era simples, mas ele vai fazer o quê? Vai procurar culpado. A culpa é dessa turma toda que está aqui, ó, Jesus. Depois esse pessoal ainda diz que é crente, viu, Jesus? Mas pensa que eles ajudam ninguém? Não ajuda ninguém. Você acha que alguém me ajuda, Jesus? Não, ninguém me ajuda. A culpa de eu não ser curado não é minha, a culpa de eu não ser curado é deles. Não, pastor, mas a culpa, na verdade, é do meu marido. A culpa é da minha esposa. Pastor, a culpa é do meu pai, que o senhor não sabe a criação que eu tive. Não, a culpa é do governo. Não, a culpa é do meu pastor, coitado, é fraquinho. Não, se fosse um pastor bom, com certeza minha vida estava melhor, mas coitado, né? Então, não é assim? Todo mundo é culpado. Aí eu fico lá procurando o culpa. Meu irmão, e eu não uso essa energia para procurar a solução. É aquela velha máxima, né? A culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. Aí o homem vai dizer mais. Ele diz: Jesus, e tem mais. Não é só isso, não. Além dessa turma não me ajudar, é pior. Quando a água é agitada, sempre tem um para tomar o meu lugar. O senhor acredita, Jesus? Quando eu vou, sempre desce um na minha frente. Não, essa turma é brincadeira. Roubaram o meu lugar.
Já ouviu essa história? Não, aquilo lá era meu, roubaram o meu lugar. Aquela promoção era minha. Aquilo lá era meu. Aquele cargo era meu, roubaram o meu lugar. Meu irmão, quanto tempo a gente perde com essas coisas, com esse sentimento de, sabe, de competição, que eu tenho que ser melhor que o outro pegou o meu lugar, que não sei o que mais. Meu irmão, se eu creio que Deus tem um propósito na minha vida, eu não tenho que me preocupar com posição ou com lugar. Ai, fulano roubou meu lugar. Não, se Deus tem um propósito na minha vida, você está entendendo? Eu preciso crer nisso, que ninguém vai roubar o meu lugar, porque o meu lugar Deus estabeleceu para eu ocupar, para eu cumprir o propósito de Deus ali. Amém? Mas o grande problema é esse espírito de competição. Aí, em vez de eu viver o propósito que Deus tem, eu fico olhando para o outro e querendo viver o que o outro tem, querendo ser o que o outro é, e querendo competir com o outro. Não, Deus abençoe a vida dele, mas se Deus criou ele para aquele propósito, Deus me criou para um propósito específico, não para ficar trocando cotovelada com ninguém. Amém? Mas para viver aquilo que Deus quer. Então, meu irmão, tudo isso são ladrões de energia, distrações, coisas que vêm para roubar. Mais uma vez eu falo, a intenção não é esgotar o assunto, porque tem muitas outras coisas que também são, mas que a gente possa ligar um alerta e dizer, não, eu não vou deixar essas coisas roubarem a minha energia em nome do Senhor Jesus. Amém? Diga a glória a Deus e vamos aplaudir a Jesus.